Meu nome é Bárbara Carrani, vou me apresentar aqui um pouquinho antes. Eh, Na realidade, eu vou falar aqui do porquê a gente vê filmes. Eu vou propor aqui essa reflexão para a gente pensar junto. E aí eu vou falar um pouquinho da minha história, eh, vou mostrar com ela, de certa forma, que todo mundo também eh, pode tem essa conexão com filmes, né, tem essa necessidade de ver filmes e a partir daí a gente vai tentar analisar por que isso acontece. Eu vou falar um pouquinho da história do cinema, como tudo surgiu, na verdade nem vou falar um pouquinho, boa parte disso vai ser eu falando, sobre a história de cinema e abrindo alguns parênteses, com os dias de hoje, com o que acontece, como reflete o que aconteceu lá nos primórdios do cinema, como reflete aí com a nossa história e com a nossa relação com o cinema. E eu vou falar um pouquinho aqui do nosso cinema nacional, de por que que a gente precisa ver os filmes nacionais e por que é bom ver filme nacional e por que a gente precisa defender a nossa indústria nacional. E vou encerrar aqui falando um pouquinho de por que assistir filmes, e qualquer produto de audiovisual, na realidade, né? Filmes aqui vamos entender como qualquer produto de audiovisual mesmo, tá? E por que a importância de assistir eles agora em tempos pandêmicos. Então vamos lá. O meu nome é Bárbara, como eu já falei, Bárbara Carrani. Eu me formei em cinema esse ano faz 21 anos, e eu venho trabalhado com cinema, só com cinema e televisão e audiovisual desde então. E quando eu me formei, eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 42, ou seja, metade da minha vida foi trabalhando com cinema, com audiovisual. Mas não se encerra, né? Não é só essa a minha relação com audiovisual. Antes disso, eu já era cinéfila, desde criança, mesmo não sabendo o que, que isso quer dizer. Né? Eu, num ambiente também que tinha muito cinema dentro de casa, eu sou neta de um homem judeu, turco, filho de austríacos, que lá na Turquia, eles já moravam na Turquia, e quando sentiram na pré-guerra, Segunda Guerra, que o bicho estava pegando, eles vieram para o Brasil, e meu avô foi morar em Manaus. É, Lá, final dos anos 30, anos 40, 50, ele comprou uma câmera 16 mm e ele era conhecido por registrar os dias a dias de Manaus. Ele era um homem muito culto, era advogado, depois virou dentista. Esse fazer cinema era uma espécie de hobby para ele. Mas ele era conhecido lá em Manaus, na época, o Dr. Salim e a sua câmera, que ele fazia registro de todos os acontecimentos que aconteciam na cidade. O meu pai cresceu nesse ambiente e ele decidiu que isso não ia ser um hobby na vida dele, isso ia ser a profissão dele. E, naturalmente, eu acabei sendo contaminada também e acabei escolhendo essa profissão. O meu avô, ele não só fazia filmes, como ele era um cinéfilo também. Ele gostava muito de ver filmes. E eu me lembro, eu sou do Rio, eu nasci e cresci no Rio, mas eu ia muito passar as férias de verão, né, de janeiro, lá em Manaus com os meus avós. E eu tenho uma lembrança muito nítida, e isso eu muito nova, de que meu avô, naquela época, isso é começo dos anos 80, era uma coisa muito nova. Ele não só tinha um videocassete, como ele tinha dois videocassetes. E lá em Manaus tinha uma locadora, não existiam distribuidoras ainda oficiais né, de fita VHS para locadora, com filmes legendados, mas tinha uma locadora lá com filmes importados mesmo, os originais. E ele alugava esses filmes, os filmes que ele mais gostava, ele fazia uma cópia e começou a montar lá a videoteca. Então, quando eu ia para Manaus, eu adorava passar as tardes assistindo filmes, mesmo que em inglês original. Os meus filmes favoritos na época que eu assistia, né, criança tem essa coisa de assistir várias e várias vezes, os meus filmes favoritos na época eram O Mágico de Oz, A Noviça Rebelde, Dançando na Chuva, né, que nem um filme assim propriamente direcionado para criança, mas é muito onírico, né? E um filme chamado Os Três Cabaleiros, que é um filme da Disney e que só mais tarde
acho que adolescente, virando adulta, eu descobri que o nome dele em português, aqui no Brasil, era Você Já Foi à Bahia, e ele fazia parte da política de boa vizinhança, né, que o Walt Disney trabalhou para o governo dos Estados Unidos. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Já assim, só fui entender eles plenamente depois de crescida, até porque os filmes eram em inglês, esses filmes me ajudaram, inclusive, a aprender inglês, mas eu carrego eles comigo até hoje, e, de certa forma, eles foram uma espécie de oráculo que definiram, de certa maneira, o que eu acho do mundo, as minhas escolhas e quem eu sou. E a gente vai falar também um pouquinho dessa característica de cinema sendo oráculo. E assim começou a minha carreira, a minha carreira não, mas a minha vida de cinefilia. É, Quando eu estava na escola, eu me lembro que teve uma aula de estudos sociais que a professora mandou de dever de casa trazer para a escola o que a mãe e o pai faziam como profissão. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos, era aula de estudos sociais, e eu não fazia ideia do que meus pais faziam, meus pais já eram separados, e eu fui perguntar para minha mãe. A minha mãe contou que ela era agente de viagem. Eu não entendi o que isso era, e aí ela usou como referência, e de novo, para a gente já ir pensando o poder do audiovisual nas nossas vidas, ela usou de referência a novela Vale Tudo, que passava na época, e que tinha a Regina Duarte, que era uma guia de turismo. Ela falou: isso que a personagem, acho que era Raquel, o nome, faz, não é muito bem o que eu faço, porque eu não levo as pessoas nos lugares, mas eu fico no escritório e aí eu compro as passagens delas, eu vejo o hotel que elas vão ficar e eu compro esses passeios aí para elas fazerem. Isso eu entendi plenamente. Quando virou no momento de falar do meu pai, eu perguntei o que meu pai fazia, a minha mãe falou: coloca que ele é cineasta. E eu nunca tinha ouvido essa palavra na vida, cineasta. E aí ela tentou me explicar que era quem fazia filmes, e apesar de eu amar filmes nessa época, eu achava que os filmes simplesmente surgiam. É, que era um espaço de tempo roubado e guardado de alguma forma. Eu não tinha consciência que precisava de alguém para escrever o roteiro, uma equipe, que aquelas pessoas eram muito bem atores, que tinha que ter um diretor. Eu não sabia nada disso. Eu botei cineasta e fiquei com essa pulga atrás da orelha. Ela explicou que era uma coisa relacionada para filmes, eu gostava de filmes, mas não entendi ainda o que de fato meu pai fazia. Aí, alguns anos depois, poucos, eu devia ter por volta de 8, 9, a minha mãe também ela era muito festeira, ela era muito social, ela fazia festas em casa. E esses dias, para mim, eram dias que me davam muita excitação, não porque eu sou um ser social, que na verdade eu não sou bastante tímida, mas porque era uma oportunidade de, enquanto ela estava na festa, ela me deixava ficar assistindo, ver os filmes até de madrugada. Enfim, né, porque ela não queria ter conflito, não queria brigar, a casa fazia muito barulho, então eu ficava quietinha vendo os filmes, era um acordo que a gente tinha. Então, os dias de festa eram dias que eu sabia que eu ia assistir muito filme. E numa dessas, numa sessão de gala, passou o filme A Noite Americana, do Truffaut. E eu fiquei encantada com o filme, porque o filme conta justamente a paixão do Truffaut pelo cinema e os bastidores de um set de filmagem. E aí eu aprendi como é que se fazia, como é que tinha tanta gente por trás, como é que levava tempo fazer. O Truffaut sempre muito elegante, direcionando ali todas as pessoas, as escolhas, com muito estresse, mas ao mesmo tempo muito educado, com muito afeto. Percebi que ali se formava uma família. E em certo momento, né, o filme dublado em português, alguém vai falar do Truffaut, do personagem do Truffaut, que se eu não me engano se chama Ferdinand, e se referencia a ele como o cineasta. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu acho que foi minha primeira grande epifania, assim, tipo, caramba, é isso que meu pai faz, que legal. E também decidi que era isso que eu iria querer fazer. Naquele momento, com 8, 9 anos de idade, eu decidi que eu iria fazer cinema. Isso é uma memória que eu guardo assim, é muito cara para mim, e eu sempre me lembro,
porque eu cresci, né, comecei a trabalhar com isso, comecei a entrar em sets de filmagem maiores, bem parecidos com aquele que eu via na Noite Americana. Entrei em alguns sets assim como assistente de direção. Recentemente entrei num set assim como diretora, que eu sou co-diretora de uma série chamada Imagem em Vinil, e toda vez que eu entro num set desse para coordenar ele de alguma forma, porque também faz parte do trabalho de assistência e direção dar uma coordenada no set, eu me lembro dessa Bárbara aí, de 8 anos, assistindo ao filme do Truffaut, e eu tenho muita vontade de meio que voltar no tempo e dizer para ela que ela conseguiu. Eu queria conseguir muito mais, queria poder fazer muito mais os meus filmes, as minhas séries, mas não dá para dizer que eu não consegui. Eu consegui. Eu já tive nesse lugar que ali naquele momento eu desejei tanto e fiquei desejando, porque depois disso também virou um filme favorito. Eu tratei de conseguir uma cópia dele e eu via, revia, 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 enfim. Um outro filme que eu tive uma epifania parecida, e foi mais ou menos nessa época, um pouco depois, talvez, também numa sessão de gala, também numa dessas ocasiões de festa em casa, foi o filme A Rosa Púrpura do Cairo, do Woody Allen, que tem uma personagem que se chama Cecília, interpretada pela Mia Farrow, que ela entra na sala do cinema e ela vai para se refugiar de todos os problemas. Ela tem muito problema. Ela vive na época da depressão, né, norte-americana, ela trabalha como garçonete e ganha muito mal e é maltratada dentro do trabalho. Ela tem um marido bêbado que vive desempregado, né, porque está passando pela depressão nos Estados Unidos, e ele é bêbado, e ele é violento, e ele bate nela, e ela entra ali no cinema para se refugiar. E ela assiste tanto, tanto filme, que um belo dia ela está assistindo, sei lá, pela terceira vez no mesmo dia o mesmo filme, o galã olha para ela, pergunta por que ela assiste tanto e pula para fora da tela para falar com ela. Eu ali naquele momento já entendia, eu devia ter uns 9 anos, talvez 10, eu já entendia que aquilo dali era uma fantasia, né? Que não era possível alguém pular da tela para falar com a pessoa aqui desse lado. Mas, de alguma forma, eu me lembro de já ter muita consciência de assistir aquilo e me ver, de entender aquela metáfora, porque o ver filme sempre foi o meu refúgio também para os problemas que não eram da ordem, né, da Cecília, eram problemas de uma menina de 10 anos, mas era o meu refúgio ali. E a coisa ainda ficou um pouco mais, digamos assim, mística, talvez, porque a minha mãe brincava, falava, comentava que quando ela estava grávida, ela ficou com muitas dúvidas se daria o meu nome de Bárbara ou de Cecília. Ela ficou com essa dúvida até eu nascer. E aí, quando nasci, ela olhou para o meu rosto e falou: não, é Bárbara, é Babi. E eu poderia ser Cecília. Então, eu via. Era na época que a minha mãe contava essa história, e aí eu via essa Cecília e realmente eu pensava que poderia ser eu. Isso mexeu muito comigo, foi uma coisa que que eu tenho assim, né, como talvez um marco inicial junto com a história da Noite Americana, de como começou essa questão minha com cinefilia, e não só com cinefilia, de escolher mesmo o cinema como a minha profissão. Mas isso eu estou falando da minha vida, mas assim, e pode ser muito próxima realmente, né, ao cinema, mas eu acredito que todo mundo, né, tem uma história assim com filme. Todo mundo, em certo momento, já falou que acha que a sua vida daria um filme. E de certas coisas mais práticas, por exemplo. Né? Eu levantei aqui alguns dados, ou mesmo por observação. Por exemplo, eu estava comentando com um amigo meu esses dias de como tem pessoas que nasceram entre os anos 60 e 70, e é um fenômeno que acontece muito no Rio Grande do Sul, porque a gente percebeu que a gente conhecia mais de uma pessoa com esse nome, que se chama Ben-Hur, que é por conta do filme, né? Ben-Hur, o Charlton Heston, um herói, um homem másculo que resolve as coisas, e a gente foi conversando e vendo que a gente conhecia mais de um Ben-Hur, que é um nome bastante diferente e é por conta do filme. Por coincidência, aí depois eu pesquisei na internet todos os Ben-Hurs que eu achei um no Sergipe, mas achei todos no Rio Grande do Sul. Um fenômeno que aconteceu lá, isso eu não sei explicar por quê. Mas é a interferência do filme na vida da pessoa. E aí eu
continuei pesquisando em relação a essa questão do nome e descobri, por exemplo, que quando os filmes da Shirley Temple chegaram aqui no Brasil, que era aquela criança de cachinhos, toda fofinha, teve um boom de meninas que foram batizadas de Shirley no Brasil, coisa que nunca tinha acontecido antes. Assim como, na mesma época, teve pela primeira vez homens aqui no Brasil chamados Tarzãs, por conta dos filmes do Tarzan que chegavam. Isso continuou, por exemplo, no Brasil também, na época da Pequena Sereia, teve um boom de meninas chamadas Ariel. Na Inglaterra, entre os anos de 2003 e 2007, o nome Hermione, né, da amiga lá do Harry Potter, entrou na lista dos nomes de meninas mais batizados. Assim como o nome Skyler, da série Breaking Bad, né, e estamos falando aqui de conteúdo audiovisual, teve um aumento de 70% de pessoas sendo batizadas com o nome de Skyler. E mais recentemente, não só na Inglaterra, como no mundo, cresceu muito o nome meninas sendo batizadas como Khaleesi, que isso não tinha, nome raro, estranho, esquisito, né? E Arya, que já existia, mas aumentou muito. Aí, voltando para a Inglaterra, Khaleesi entrou nos últimos anos na lista dos 1.000 nomes mais dados para meninas, e a Arya saiu de lá atrás, já fazia parte dos 1.000 nomes, mas saiu de lá atrás e passou a ser dos 200 nomes mais dados para meninas. Tudo isso por conta da influência do Game of Thrones na nossa cultura. E não só em nomes, né? Muito, muito recentemente, a gente teve o caso, está tendo o caso, inclusive, aliás, do Gambito da Rainha, né? Que é uma produção da Netflix, e que fez um interesse por xadrez das pessoas aumentar de maneira recorde. Nunca se procurou tanto por xadrez na história mesmo. O número de procura no Google cresceu mais de 100% pela palavra xadrez, e o nome de certas jogadas, como o próprio Gambito da Rainha, que é uma jogada, aumentou mais de 300%. A plataforma chess.com ganhou mais de 13 milhões de usuários. E como o filme a personagem principal é uma mulher, e aí já começando a falar da coisa da importância da representatividade, diminuiu, né, o xadrez, que era reconhecidamente um esporte procurado mais pelos homens, ainda mas diminuiu bastante a diferença entre homens e mulheres procurando. Então, ou seja, teve esse grande aumento de pessoas procurando e muito mais mulheres procuraram, fazendo a diferença entre homens e mulheres diminuir. Bem, e como tudo isso começou? A gente pode ir lá para o dia 28 de dezembro de 1895, que foi o dia que os irmãos Lumière apresentaram oficialmente o seu invento, que se chamava cinematógrafo. Eles cobraram ingresso e nessa sessão tinha mais ou menos 30 pessoas. Esse é considerado oficialmente o nascimento do cinema. Mas não foi bem assim. Existe também uma lenda urbana acerca dessa história, mas isso já foi comprovado que é uma lenda, de que um dos filmes que eles realmente fizeram, mas não fizeram para essa ocasião. Esse filme, aliás, só foi surgir um ano depois. Mas um dos filmes era a chegada do trem numa estação. E teve uma lenda que muita gente falou como verdade, inclusive fez parte de alguns livros de história, dizendo que as pessoas assistiam foram assistir essa sessão, e conforme o trem foi se aproximando da tela, elas saíram correndo, assombradas, com medo, achando que o trem ia pegar elas. Hoje isso já é provado que é lenda, e a gente vai esmiuçar aqui um pouquinho de por que isso é uma lenda, né? Porque não tinha como as pessoas acreditarem, é difícil, mas há relatos, sim, da imprensa dizendo como foi alvoroço essa primeira sessão de cinema, e como as pessoas ficaram mesmo impressionadas. Mas o cinema não surgiu do nada, não surgiu daí, né? Não surgiu com uma lâmpada que apareceu na cabeça dos irmãos Lumière, e eles resolveram fazer o cinematógrafo. Se a gente for lá para a gênese mesmo do cinema, para os primórdios dos primórdios dos primórdios, eles datam de 5.000 antes de Cristo. Se você considerar que foi nessa época que surgiu o teatro de sombras chinês, que já é uma espécie de cinema, né? Porque trabalha com sombra, com projeção.
É, E aí, muito tempo depois disso, mais ainda, muito tempo atrás, por volta de 400 anos antes de Cristo, a gente tem o filósofo chinês Mozi, que começa a olhar para o céu e a tecer ali algumas teorias em relação à ótica, a reflexo, ao papel do Sol. E logo depois, 100 anos depois, 300, em 300 antes de Cristo, a gente tem o Aristóteles na Grécia, que aí ele notou e escreveu sobre que os raios do Sol que passavam em um pequeno buraco apareciam, o reflexo do que ele estava refletindo aparecia do outro lado de maneira invertida. Ele escreveu sobre isso, estudou sobre isso, mas ele nunca conseguiu fazer alguma coisa prática com essa informação. E o gozado que, contemporâneo a ele, né, a gente tem Platão já falando do mito da caverna, então que junta os dois também já dá aí uma ideia de cinema. Mas quem foi fazer alguma coisa a respeito disso, aí já foi no ano 900 e ainda assim muito tempo atrás, tipo quase 1000 anos antes dessa sessão dos irmãos Lumière, com o islâmico Al-Hazen, que é considerado na história o primeiro cientista, de fato, e ele que fez o que seria a primeira câmera escura, que depois foi aprimorada e popularizada, digamos assim, no Renascimento, com Leonardo da Vinci, mas ele ali percebeu que essa observação do Aristóteles ele conseguiria botar numa caixa. Era uma caixa maior, como se fosse um quarto, o nome é quarto escuro, e ele conseguiu fazer essa ideia de que uma luz do lado de fora, se usava o sol, com um objeto passando por um furo pequeno, aparecia lá dentro a imagem, o reflexo invertido dessa imagem. Enfim, ele usou isso para os seus estudos, eram estudos meramente científicos só, e ajudou muito a ele tecer questões teóricas mesmo, relacionadas à ótica e à astronomia. E aí, alguns séculos depois, já no Renascimento, lá nos 1500 para 1600, o Da Vinci pega isso, cria uma câmera escura menor. Muitos outros pintores também fizeram a mesma coisa e seguiram os passos, e eles usavam já como ferramenta dentro do ofício das artes. Para copiar, né, para estudar, para copiar a imagem. Não tinha ainda a questão narrativa, estava longe disso ainda, apesar de que lá no teatro chinês tinha, né? Mas esses experimentos todos, ele tinham um valor científico, né? Ou de estudo, de técnica, né? Como os artistas usavam. Mas já é aí essa questão indo aí para o campo artístico. Essas câmeras escuras foram se aperfeiçoando ao longo dos séculos. A questão agora virou estudar e descobrir como passar elas para uma superfície a fim de eternizá-las, né? Que aí seria a invenção da fotografia, mas isso já no início do século XVIII, mas um pouquinho antes, no século XVII, a gente tem a lanterna mágica, que esse sim tinha um fim de contar história, tinha um fim de entretenimento. A lanterna mágica é basicamente a câmera escura funcionando de maneira ao contrário. Ao invés do ponto de luz do objeto estarem do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Tem uma luz, né, na lanterna mágica artificial. Na época de sua invenção, que tem o primeiro registro escrito falando sobre ela em 1646, naturalmente era velas, mas depois passou com a chegada da eletricidade, passou para lâmpadas mesmo, e se colocava vidros pintados na frente, de cabeça para baixo, uma lente, refletia ali o vidro e ia projetar normal, né? Porque o vidro ali estava de cabeça para baixo, porque ainda tinha essa questão da imagem ser invertida. E aí, a partir daí, ao longo dos anos, começou uma técnica artesã mesmo, extremamente cuidadosa, artística, de desenvolvimento da técnica da lanterna mágica. Se a gente for parar para pensar do que é o cinema hoje, é tudo digital,
com máquinas, né? A gente grava numa câmera e passa através de dados para um lugar que a gente vai montar e depois joga na rede, não é nada artesanal. O cinema, quando foi criado, ele era muito artesanal, né? Ele era em película, ele era revelado, depois ele era montado onde, literalmente, né, quando a gente fala de corte, era porque as pessoas chegavam na moviola e cortavam o filme, depois colavam um pedaço no outro, era extremamente artesanal. Mas a Lanterna Mágica, se comparado a isso, era muito artesanal. E com o advento dela, ela foi se tornando cada vez mais sofisticada. Pode-se dizer que ali começaram as primeiras tentativas por exemplo, de uma certa trucagem, no sentido de que, por exemplo, trucagem analógica, vamos dizer assim, no sentido, por exemplo, que eles perceberam que se você colocava, vamos supor, um vidro pintado com uma floresta, e aí você queria que um ser mitológico aparecesse naquela floresta, era só você sobrepor um outro vidro com esse ser. E aí, se quisesse que esse ser desaparecesse, era só você tirar esse vidro. E aí daria a impressão que o ser apareceu e desapareceu. Então, ou seja, ali já tinha uma invenção, né, do que depois seriam os efeitos especiais do cinema. Fora isso, ficou muito popular, e aí agora, já do século XVII, do século XVIII, chegando para o século XIX, ficou muito popular no mundo, né? Quer dizer, no mundo aqui eurocêntrico, né? Lá na Europa, as apresentações de fantasmagoria, né? Que eram as pessoas que iriam ver os fantasmas aparecendo, né? E aí tem toda uma questão religiosa que vai ali para Allan Kardec, as mesas brancas, etc. Mas tem a questão de espetáculo, né? Porque as pessoas que faziam isso eram mágicos, ilusionistas, que pegaram aí esse filão. Então tinha ali, por mais que fosse para convencer o público que era verdade, tinha ali uma espécie de construção também de narrativa. Poderíamos dizer que seriam os primórdios dos primórdios, por exemplo, do gênero do filme de terror, né? Os filmes de fantasma. E para eles fazerem isso, o processo de Lanterna Mágica ficou extremamente sofisticado. Eles, por exemplo, escondiam a lanterna mágica do público e aí projetavam a imagem e perceberam que não precisava de uma superfície. Por exemplo, na fumaça, a imagem iria aparecer. Então, eles escondiam a lanterna mágica do público e faziam a projeção aparecer na fumaça. Então, parecia que um fantasma estava ali aparecendo. Eles também colocavam rodinhas embaixo da lanterna mágica e no movimento de distanciar e chegar mais perto da imagem, a imagem aumentava e diminuía, e com essa lanterna mágica escondida, o público pirava, achava que realmente estava vendo fantasma ali, né? E que é muito um efeito que o cinema, até hoje, de susto, né? de fazer com que coisas que não são reais pareçam reais, é até hoje o que o cinema, bem ou mal, faz com a gente. Mas a finalidade dela era completamente entretenimento e ficou assim por muitos anos, até mesmo elas aconteciam em feiras de vaudeville, né? As feiras de vaudeville a gente vai falar muito aqui porque eram as feiras onde as pessoas iam se divertir, misturava circo com apresentações, com aquelas barraquinhas de jogar a coisa para fazer a pessoa cair, né? Era como as pessoas iam se divertir, e a Lanterna Mágica ficou muito popular como uma atração dessas. Paralelamente a isso, a fotografia ia sendo criada, e junto com a fotografia, logo depois que a fotografia foi criada, né, pronto, consegui botar a imagem aqui no papel. Automaticamente já foram começando estudos de fazer essas fotos se movimentarem. Foi um processo bem lógico. De novo, começou para fins científicos, por exemplo, se tirava várias fotos, médicos, né, tiravam várias fotos de uma pessoa nua andando ou de um animal para se estudar quadro a quadro como era movimento e estudar o próprio corpo. Era científico. E, assim,
misturando foto e pintura, se fazia com foto, mas começou com pintura, tinha outros brincadeiros de jogos óticos que também eram populares nessas feiras. Por exemplo, tem um que se chama fenacistocópio, que, por exemplo, você já deve se bobear ter feito numa feira de ciência quando era mais novo, ouviu numa feira de ciência, que até hoje é um experimento que às vezes em escola fazem, que é desenha um círculo com uma imagem, com desenho, ou com foto, mas geralmente com desenho, de um bonequinho se movimentando, e aí você gira o círculo e aí você vê o bonequinho se movimentar, né? A flipagem, né, das revistinhas também tem mais ou menos esse efeito. O Zoetrope, né? Seria zootrópio em português, que era uma evolução desse fenacistocópio, que você fazia exatamente a mesma coisa, sendo que para ficar uma concentração maior, você botava num cilindro assim que rodava, tinha uns furinhos no cilindro, e aí você rodava aquele cilindro e olhando pelos furinhos dava uma imersão maior e você via ali o objeto em movimento. Ou seja, o cinema estava sendo criado nesse momento, né? Com essa necessidade de se colocar as coisas em movimento e de se criar nisso, às vezes, pequenas narrativas, estava vindo já essa necessidade do ser humano de fazer cinema, né? de ver a sua própria imagem refletida e ela passando alguma coisa, contando uma história. A última dessas coisas que antecedeu o que a gente pode dizer de uma criação formal, assim, do cinema nos moldes que a gente conhece mais e que ainda não foi com Lumière, foi um cara chamado Muybridge, que ele era um fotógrafo, que ele frequentava as corridas de cavalo, e de tanto presenciar brigas, né, quando as disputas eram muito, muito acirradas, de que cavalo ganhou e tal, ele criou uma técnica de primeiro botar 12 e depois botar 24 câmeras espalhadas pela pista, né? E ir tirando foto conforme o cavalo ia passando, né? Fotos quase simultâneas, com muito pouco tempo entre um disparo e outro. E aí ele percebeu que você vendo todas essas fotos, ele até criou uma máquina grande que passava tinha lá um mecanismo que fazia você ver essas fotos, o cavalo corria. Isso já é cinema, né? Você pegar uma foto e criar uma máquina e ser foto mesmo, e você vê o cavalo correndo de maneira, né, que parece mesmo que está ali na tua frente correndo, ali já pode dizer que é o passo zero, assim, né, da invenção do cinema mais como a gente conhece. E antes do Lumière, a gente tem o Thomas Edison nos Estados Unidos, e que assim, a coisa do filme e do filme, né, virando, né, do filme material, celulose em 35 milímetros, e disso virando celuloide, desculpa, de 35 milímetros, e isso virando cinema, rodando no número X de quadros e virando cinema, foi ele que inventou. E ele não apesar dos americanos brigarem muito aí por essa paternidade, dá para contestar, na minha visão, porque ele só não é considerado o pai do cinema nesse sentido, porque ele não estudou e não foi porque ele não tinha interesse. Mas é porque ele não viu ser lucrativo ele estudar uma forma de exibir isso de maneira conjunta para o público. Quando ele criou o sistema, ele criou o sistema de fazer o filme dessa maneira, de revelar para uma máquina filmadora, de revelar, mas na hora de exibir, o que ele achou primeiro, e ele achou que já servia para o fim daquela invenção, eram máquinas individuais, onde uma pessoa entrava ali, botava o olho e assistia um trechinho. Né? O primeiro filme, um dos primeiros, é simplesmente, por exemplo, um cara espirrando. E ele só não é considerado o pai do cinema por não não ter inventado a máquina que proporcionaria uma audiência coletiva, o cinema como forma coletiva. Se você pensar hoje em dia, né, que a experiência do cinema está cada vez mais individual, com a gente podendo ver um streaming no nosso celular, está muito mais próximo a Thomas Edison do que irmãos Lumière, de certa forma, né? Então, eu concordo que tem que ser repensado aí, de certa maneira, ao menos dividido
igualitariamente aí, essa paternidade do cinema. Enfim, ele fez essas máquinas bombaram, virou uma sensação. Primeiro no Brooklyn, foi crescendo, tomou os Estados Unidos. Elas eram de feiras de vaudeville, botavam elas em feira de vaudeville, botavam ela nos circos, botavam ela em halls de hotel para ser uma das atrações com os turistas chegando. Botavam elas em máquinas de fliperama que já existiam na época. Daqui a pouco começou a se criar casas só com várias máquinas dessas. Ele foi apresentar na Europa, e aí tem uma coisa que também é definitiva para a invenção do cinema como a gente já conhece, porque quando ele foi levar a invenção para a Europa, ele abriu mão de patentear a invenção em terras internacionais, o que fez lá na Europa uma corrida em relação a essa invenção. Todo mundo pegou ela e quis entender os mecanismos e reproduzir a sua própria máquina. Teve muita gente que fez igual ao Thomas Edison, com os mesmos fins, e virou uma febre na Europa, e isso também nas feiras vaudeville de lá. Mas teve as pessoas que queriam fazer a experiência ser coletiva, e estudaram isso. Então, os irmãos Lumière foram uma dessas pessoas. Eles não foram os únicos. O que estava correndo ali, pau a pau com eles, era a galera do Estúdio Gaumont. O Estúdio Gaumont, que era um estúdio de fotografia normal, o estilo, mas que, se você vê muitos clássicos do cinema francês, antes de Novelle Vague, durante a Novelle Vague, se eu não me engano, até depois, tem lá a chancela, como tem da Fox nos filmes americanos do Estúdio Gaumont, virou um estúdio muito famoso, muito importante para a história do cinema, e foi por conta de meses que o Estúdio Gaumont não recebeu aí a chancela de paz do cinema. E aí, o que estava no livro de história, por exemplo, que eu dei, quando eu ganhei um livrinho de história de cinema antes de entrar na faculdade, e depois o que eu aprendi na faculdade, o processo lógico seria pular de aqui para Méliès. Mas antes de falar de Méliès, que foi um cara extraordinário, um gênio, uma das pessoas mais interessantes, eu acho, dentro da trajetória do cinema, e que deu muito, muito, muito para cinema, eu queria aqui abrir parênteses e falar de uma pessoa que eu só descobri recentemente, porque se começou a falar dela muito, muito recentemente. Que o nome E aí eu vou falar o nome dela e talvez a gente vai descobrir por que foi recentemente que começaram a falar dela. Porque o nome dela é uma mulher, se chama Alice Guy Blanche. Alice Guy Blanche foi bastante apagada aí da história do cinema e teve uma posição fundamental, um papel fundamental para as coisas acontecerem. Ela foi simplesmente quem fez, por exemplo, o primeiro filme de ficção no cinema, né? Os registros lá do Lumière, que fizeram, né, depois dessa projeção, fizeram muito sucesso e também foram para as feiras de vaudeville, mas os próprios Lumière chegaram a decretar que o cinema era uma invenção sem futuro. A Alice viu e falou: não, isso não é sem futuro, não. Isso tem futuro. Ela trabalhava nos estúdios Gaumont, primeiro como uma simples secretária, mas ela foi crescendo lá dentro. Ela era uma das pessoas que encabeçava esses estudos do cinema, né, virar essa coisa pública. Ela estava numa sessão anterior à sessão oficial, que nessa sessão oficial sempre se fala que o Méliès estava na sessão anterior. Pois bem, a Alice estava na sessão anterior, que foi feita extraoficialmente só para pessoas do meio, para os Lumière anunciarem que eles chegaram até a Lua, né, que foram eles. Ela estava nessa sessão, ela ficou completamente encantada, ela levou a tecnologia para os estúdios Gaumont, e menos de um ano, na verdade, menos de 6 meses, ela falou: vamos fazer um filme de ficção. E em 1896, no meio de 1896, ela lança um filme pequenininho, né? Em termos de registro, é um registro bem parecido com os filmes do Lumière, que eram registros da vida real. Mas é um filme pequenininho de ficção chamado A Fada do Repolho, que era baseado num livro popular da época, a Alice Guillemot. Esse filme fez certo sucesso,
ela foi fazendo filmes cada vez mais ambiciosos, ainda na França. Ela fez, poucos anos depois, também um dos primeiros épicos, que é uma versão da Paixão de Cristo, da qual tinham 300 figurantes. Ela foi crescendo dentro do estúdio, ela se casou com outro funcionário dentro do estúdio e eles foram promovidos para levar os estúdios Gaumont para os Estados Unidos. Começaram a produzir nos Estados Unidos, foram crescendo lá. Ela saiu do estúdio Gaumont junto com o marido e os dois montaram um dos primeiros grandes estúdios norte-americanos. Ainda não tinha ido para Hollywood, na Costa Leste, em Nova York, mas ela, uma mulher, foi uma das primeiras diretoras do que na época era um grande estúdio. Ela trabalhava loucamente. Na biografia dela diz que mesmo grávida ela chegava a fazer 2 ou 3 filmes por semana, né? Nessa época se produzia muito. Enfim, ela começou a brigar com o marido, as brigas começaram a ficar mais feias, eles se separaram, cada um tomou um lado, o estúdio não se manteve e faliu antes da migração, um pouquinho antes da migração dos estúdios para Los Angeles. Mas se você parar para pensar que ela estava na sessão anterior à sessão oficial, que ela foi uma das primeiras pessoas diretoras do mundo e a primeira a fazer um filme de ficção, que ela chegou nos Estados Unidos, que veio virar a maior potência do cinema no mundo, e teve lá um dos primeiros estúdios e foi a diretora não só dos filmes que ela fazia do estúdio, como do próprio estúdio. Nossa, como é que essa mulher foi esquecida, né? Ela viveu quase 100 anos, ela morreu em 1968, com 90 e poucos anos. Antes de morrer, ela escreveu uma biografia com a ajuda, agora eu não me recordo se é da cunhada ou da neta, e que ela dizia que estava escrevendo para a história dela não ser esquecida. Tristemente, o que aconteceu é que a história dela acabou esquecida, né? E muito, muito recentemente, eu acho que muito por conta da internet, por conta desse movimento, né, de representação e representatividade, que se começou a falar nela. Há 20 anos atrás, e um pouquinho antes, quando eu comecei a estudar a história do cinema, eu, pelo menos na literatura brasileira sobre isso, eu não me recordo de ter lido sobre ela. Talvez estava com os livros errados, mas a gente sabe como era, né? E como as coisas estão mudando. Enfim, vamos falar agora do Méliès. O Méliès estava lá na primeira sessão oficial, ele era um mágico já muito famoso, tinha um teatro famoso lá, ele era um mágico que não era só fazia mágica, né? Ele já tinha grandes cenários, com coisas com rodinha, coisas que passavam pelo palco, ele já era grandioso, e quando ele viu aquela primeira sessão de cinema, ele viu um meio de fazer a mágica dele, né? E esse é um instrumento que eu preciso. Ele encheu o saco dos Lumière, para os Lumière venderem uma máquina para eles. Na altura, os Lumière já tinham decretado o fim do cinema, que o cinema era uma coisa sem futuro, uma invenção sem futuro, e aí ele saiu atrás para comprar uma câmera de segunda mão, conseguiu comprar uma câmera com inglês, levou de volta para a França, começou seus primeiros experimentos com filmes, que eram filmes muito parecidos com o que os irmãos Lumière faziam, de registro e tal. Aos poucos ele foi inserindo elementos de ficção, os números mágicos dele, e ele é o grande criador dos efeitos especiais, né? Ele descobriu várias técnicas nessa época, né? Ele foi dos primeiros a descobrir várias técnicas de sobreposição, ele percebeu máscara, ele percebeu que se você tampasse uma parte do filme e filmasse de um lado e depois passasse o filme de novo com esse lado filmado tampado e a outra sendo exposta, dava para fazer brincadeiras, por exemplo, dele contracenar com ele mesmo. Então ele fazia altas mágicas com isso, que foram ficando cada vez mais sofisticadas. Tem uma que a cabeça dele vai aparecendo em vários lugares, ele vai fazendo só a cabeça dele aparecer e sumir. Enfim, tem uma outra lenda urbana, que essa algumas pessoas até dizem que é verdade,
mas aos poucos tem se falado mais que é lenda, e eu tendo a acreditar também a lenda, até para fazer jus à genialidade do Méliès, que ele descobriu a trucagem meramente por um acaso. Ele levou a câmera para fora do estúdio para filmar uma externa, resolveu filmar um bonde, na hora que o bonde estava passando, a câmera pifou, parou, ele deu uma sacudela na câmera, o bonde já tinha passado, a câmera voltou a filmar, na hora de revelar e assistir o material, ele percebe que esse bonde simplesmente some. Foi assim que ele descobriu esse tipo de efeito. Eu desconfio dessa história, porque o Méliès era genial, porque em muito pouco tempo ele conseguiu coisas muito maiores do que simplesmente fazer uma coisa aparecer e desaparecer, apesar de que ele usava muito esse efeito, mas, por exemplo, esses efeitos de mágica, de sobreposição, enfim. E porque também, de novo, ele era mágico dentro de um ambiente de shows de vaudeville, aonde a lanterna mágica já tinha tido uma história lá, né? E eu já tinha dito as técnicas que a lanterna mágica já estava dominando e que se assemelham a isso, né? Então, eu acho que assim, eu acho que foi ele observando, vivendo como ele era genial, ele chegou à conclusão e ele fez, né? Eu acho que jogar essa história simplesmente ao acaso deixa a história bonitinha, mas né, o Méliès, eu acho que ele tem mais participação disso do que simplesmente o acaso. Pois bem, em 1906 ele faz a grande obra-prima dele, que se chama Viagem à Lua. É um filme de 14 minutos, é considerado o primeiro filme de ficção científica. Nesse filme, ele coloca em prática todos esses elementos de efeito especial que eu citei, e alguns outros que eu posso ter esquecido aqui de citar. Ele também usa um corte com elipse bem sofisticado, que exigiu muito do público, que hoje, quando a gente assiste, pode parecer óbvio, mas que para a época não era, que é o seguinte, sabe aquela imagem, porque é uma imagem muito famosa, você já deve ter visto em algum lugar, a imagem da Lua, com tipo uma cápsula aqui, e a Lua fazendo uma careta? Pois bem, a história do filme é baseada numa história de duas histórias de Júlio Verne, né? Tem essa coisa meio de oráculo, né, do homem chegando à Lua, uma expedição à Lua, sendo que chegando lá tem vários ETs, maus, que sequestram esses homens, enfim, o filme conta essa história. E como eles iam chegar lá? Através de uma cápsula, tipo um foguete, mas que o que fazia aí era um canhão. Então, era uma cápsula no formato tipo de uma bala de canhão mesmo, botava essa cápsula dentro do canhão e jogava numa velocidade, numa força que ia chegar até a Lua. Então tem a imagem disso, né? Aquele cenário bem de teatral, bonito, né? Cheio de elementos da cápsula dentro do canhão. Tem uma explosão, uma fumaça, corta, no que corta, a cápsula já está na Lua. Então, é um corte aí com elipse, de que o que é o corte com elipse? É o corte que você não vê passo a passo do que aconteceu. Você não vê a bala saindo do canhão no céu tal e chegando, né? Vai de um para outro. Isso acaba sendo a estrutura do cinema, né? Que para a gente é muito óbvio, né? Se uma pessoa sai de um lugar, você não quer ver ela chamando o Uber, esperando o Uber, entrando no Uber, fazendo todo o trajeto, não, né? Se ela sai por uma porta, se ela sai de quadro por um lado e ela entrar pelo outro lado, né? Aí numa lei de eixo e tal, ela saiu de um lugar e chegou no outro. Você não precisa ver todo o trajeto. Se tiver isso, você vai achar o filme chato, maçante. A não ser que tenha um propósito ali narrativo da construção do personagem, é ruim, né? Quando isso acontece, quando você fica vendo coisa à toa. Pois bem, o Méliès ali já ensaiava aí um pouco essas coisas. Logo depois, o Méliès fez muito, muito, muito sucesso, mas também logo entrou em decadência. O final dele é bastante triste. Ele faliu, ele ficou devendo muito dinheiro, acabou falindo. Boa parte das obras dele, que estima-se que tenha sido uma quantidade de mais de 1000 filmes, boa parte ele acabou queimando, literalmente queimando, porque enfim, dizem que ele enlouqueceu e tal, mas na realidade era que na época a película tinha um trato de prata, né?
E aí o que dizem foi que ele queimou os filmes para poder extrair a prata e poder pagar parte da dívida dele, de tão grande que era. Enfim, é muito triste. Ele morreu meio que no ostracismo, mas posteriormente, não muito tempo depois, ali pelos anos 20, com os surrealistas, e depois com a cinefilia do próprio povo francês, com a abertura da Cinemateca Francesa, ele é redescoberto e os filmes que restaram recuperados, que é bastante filme também. Eram filmetes, né? O Viagem à Lua, se não me engano, é um dos maiores, tem 14 minutos. Hoje em dia, se eu não me engano, são cerca de 200 filmes do Méliès que existem aí disponíveis para a gente pra assistir. Acha muita coisa, inclusive, no YouTube, na internet. E logo depois disso tem o grande pai da gramática cinematográfica, do qual eu tenho todas as birras, apesar de reconhecer, tem que reconhecer, né, o valor dele. Ele é o cara que ficou conhecido por ter inventado a montagem paralela, o que é mentira, porque num filme anterior, que é considerado o primeiro western, um assalto ao trem, já tinha uma coisa de montagem paralela, que é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Muito usado, por exemplo, para cenas de suspense. Por exemplo, tem um ladrão entrando na casa, e aí você vê o ladrão entrando na casa e tal, e ao mesmo tempo você vê as pessoas que estão a caminho da casa, vai cortando de um para o outro. Isso é um tipo de montagem paralela, e o assalto ao trem usa de maneira parecida para criar esse tipo de tensão. Mas o Griffith se apropria não só disso, como sofistica um pouco mais essa ideia de montagem paralela. Ele também insere dentro de uma narrativa close, o plano americano, mas, enfim, ele é considerado o pai da linguagem cinematográfica, mas um pai assim meio filho da mãe, né? O filme que é considerado onde ele coloca magistralmente todas essas coisas em prática é um filme ultra, mega complicado. O próprio Griffith tinha um teor, em geral, moralista nas suas obras, nos seus curtas anteriores, mas tem uns que eu dou o braço a torcer, eu até curto, mas tinha essa coisa da moral conservadora muito forte. E na grande obra-prima dele, que é O Nascimento de uma Nação, ele coloca essa questão moral também conservadora e nojenta muito em prática. O filme conta a história da secessão pelo lado do Sul, que foram o lado dos perdedores, né? Que era a galera escravocrata, a favor da escravidão. Então, ele é um filme visto pelo ponto de vista do Sul. Ele coloca ali no filme e de maneira nada discreta, tá? É um discurso muito direto que tem no filme. Ele coloca ali que os negros soltos, por exemplo, eram como se fossem animais, bestas, monstros, e que, por exemplo, deixá-los assim soltos ia ser um perigo para as donzelas, para as moças de bem, que poderiam ser estupradas por eles mortas, colocam bárbaros, animalescos, né? Como se não bastasse isso para justificar a escravidão, ele coloca como solução para esse problema a Ku Klux Klan. É um filme que exalta a Ku Klux Klan e que coloca como solução para isso. Então, ou seja, é um filme muito complicado. Na época, né, o Sul já tinha perdido a guerra há um tempo, então, pela parte do norte, sobretudo dos Estados Unidos, foi um filme muito mal visto. Podemos dizer, transpondo a realidade de hoje para lá, que, de certa forma, o Griffith foi cancelado por parte da população, e ele ficou muito magoado com isso, como todas as pessoas que são canceladas e dizem que foram injustiçadas ficam. Falou que era um absurdo, que estavam podando a liberdade de expressão dele, né? A gente tem ouvido muito isso também por pessoas que saem falando barbaridades por aí, a gente diz que não pode, mas, enfim, ele usou esse argumento de que estavam podando a liberdade de expressão dele, e aí ele vai, e para responder a todas essas pessoas, ele faz um filme, vejam só vocês, chamado Intolerância, para responder essa intolerância que ele estava sentindo na pele por não poder ter liberdade de expressão. O Intolerância, ele é um filme enorme, é um épico, sei lá,
de quase 4 horas de duração. Ele conta 4 histórias completamente diferentes que ele vai montando de maneira paralela. Você vê um trecho de uma história, depois outro. Começa como se fosse quase... É enorme cada trecho, e esse trecho vai diminuindo, e no final já corta de uma cena para outra. É interessante isso, né? Tem que dar o braço a torcer, porque você assistindo vai se acostumando a essas mudanças, né? Do que é uma coisa que você vê por 20 minutos e passa para outra história, de repente já é uma cena de poucos segundos e já passa para outra. Talvez pela minha birra do Griffith, eu acho o filme chatíssimo, tá? Mas, enfim, é um filme importantíssimo na história do cinema. E foi, apesar de eu achar chatíssimo, ele foi importante ter existido, porque esse filme em particular influenciou pessoas como Chaplin, influenciou os russos todos que foram fazer um cinema pró-revolução russa, né? Enfim, então tem a sua importância naturalmente. E aí, nisso, a gente já está chegando ali no momento, pulando um pouquinho, ali no momento entre guerras, que é importante também dar uma falada, e justamente para voltar de novo no assunto do cinema como oráculo, de como o cinema se comportou em lugares como a Alemanha e a Espanha, por exemplo, ali no Entre Guerras. Na Alemanha, nasce o cinema expressionista alemão, que é considerado uma das maiores escolas até hoje, né, de cinema, um dos maiores estilos, que influenciou muita gente. Se você parar aqui para pensar que a Alemanha estava completamente arrasada depois da Primeira Guerra, e não só arrasada, como isolada também, né? O mundo isolou a Alemanha, e a própria Alemanha se isolou, então ela criava leis protecionistas, por exemplo, que proibia a circulação de filmes internacionais, o que fez, por exemplo, de 1914, a produção alemã, que era de 24 filmes, pular para 130 filmes em 1918. Tudo isso propiciou aí esse boom do cinema expressionismo alemão, mas o que fica mesmo é o conteúdo, né? É a maneira estética que eles acharam para fazer uma coisa que não era nada naturalista e para externar com esses símbolos o tormento mesmo que a população passava, né? Eram recursos de iluminação que eram explorados de maneira como nunca tinha sido explorados antes, assim como de cenário. Os cenários eram meio tortos, né, para te criar uma sensação de coisa grotesca, mas que tinha alguma coisa errada também, de certa forma. Uns contrastes de luz violentos que faziam sombras assustadoras, e essa coisa de fazer sombra assustadora, se você for pensar de uma maneira maior, uma sombra assustadora sendo feita na Alemanha no período aí pré-Segunda Guerra Mundial, pré-ascensão do nazismo, né? Então, se você for parar para pensar que na Alemanha se fazia um tipo de filme que era recorrente ter sombras assustadoras e analisar o que aconteceu depois, é uma questão meio oráculo ali, né? Esse cinema feito na Alemanha. Foi muito popular. Naturalmente, quando os nazistas assumiram o poder para dizer que tudo era perfeito na Alemanha, perseguiram, né, os cineastas, porque eram cineastas que mostravam as coisas mais sombrias ali para a população. Muitos deles, não todos, mas muitos deles conseguiram fugir para os Estados Unidos e influenciaram muito a cinematografia hollywoodiana, que já estava no auge e já estava, né, sendo referência para todo mundo. Então, de certa forma, influenciaram, sim, todo mundo, influenciaram o cinema de terror na época, influenciaram a criação do gênero noir, né, que foi aí depois, lá nos anos 40 para 50, um dos gêneros mais populares. Aí, voltando na Espanha, nesse período pré-guerra, você tem um movimento surrealista, né, como um todo. O expressionismo também tinha ali pintura e tal, mas o surrealismo era mais um movimento de um conjunto de várias outras artes também, né, de música, de performance, de literatura. E tinha ali o Luiz Buñuel como talvez o representante principal do cinema, né? E ali, para transparecer o horror todo que a Espanha passava, e vamos pensar que nesse período de pré-guerras a Espanha ainda passa por uma guerra civil violenta, né? Eles vão lá, eles optam por tirar a razão.
mostrar que as coisas não têm muita razão, que as coisas são sem sentido mesmo, como a guerra e os horrores da guerra são. E que era um tipo de arte e transparecendo no cinema muito freudiano, que é muito para a questão do inconsciente, dos sonhos, dos símbolos, né? Então, por exemplo, o Cão Andaluz, que talvez seja o maior clássico de todos, as cenas, uma depois da outra, não fazem sentido nenhum, mas são imagens muito fortes que mexem com a nossa emoção. Entre elas, uma imagem também aí, meio de que retrata bem ou mal a situação da época e com uma questão de oráculo, de certa maneira, que é o olho, né? Que é cortado, que também é uma imagem super ultra famosa do cinema, né? Que é você cegar a pessoa, né? Tem ali o elemento de colocar ela mais para dentro e olhar as coisas mais, né, do absurdo, mas também tem a coisa de literalmente você cegar a pessoa, né? Que era um movimento ali que talvez muita gente estava querendo, né? De se cegar aos horrores todos que estavam ali à volta. É... Daí, antes da gente acabar toda essa história aqui de cinema, que eu já falei para caramba, não. Tem mais duas coisas. Um que tem que falar do cinema russo, né? Que serviu à Revolução Russa, a Revolução Socialista Russa. Já existia cinema lá, considerado o cinema da época czarista, que eram filmes chatos, sem imaginação, registro, né, do regime czarista mesmo, faziam lá um certo sucesso, mas não tinha nada de inventivo. E quando chegou a Revolução, veio aí vários diretores, talvez que se destaquem mais é o Eisenstein e o Vertov, mas vou falar aqui, por conta do tempo, do Eisenstein, que fez filmes que serviram muito, né, como filme propaganda, mas não só isso, porque talvez assim, se a gente diz que o Griffith é o pai, né, da cartilha, da gramática cinematográfica, o Méliès talvez assim um tio muito bacana que veio com umas invenções malucas, o Eisenstein a gente pode dizer que talvez seja o padrinho, assim, né? Porque ele conceitua todo um estilo e um conceito mesmo de montagem que vai ser repetido até hoje em dia nos filmes atuais, né? E aí ele teoriza sobre isso e chama a montagem de montagem dialética. Ele fala da importância de ter a montagem dialética. O que é a montagem dialética? É uma imagem mais outra diferente, juntas, vão fazer na cabeça do espectador uma terceira resolução, uma terceira conclusão. Aí, em 1925, no primeiro longa-metragem dele, chamado A Greve, que conta a história verídica, recria a história verídica de um episódio de greve que teve antes da Revolução, onde os grevistas são esmagados pelas forças czaristas. O filme tem uma sequência de que o exército começa a juntar assim a massa, a coagir a massa, e aí corta para imagens reais de gados sendo abatidos, né? E aí, quando você assiste o filme, você vê a imagem da massa, né, sendo violentada ali pelo exército e corta para o gado, você entende, né? Ele está querendo dizer que está tratando essas pessoas, que são pessoas, como animais no abatedouro. Isso é uma maneira, foi onde tudo, né, foi criado e teorizado, mas é uma maneira bastante radical. Agora, se você for parar para pensar, e aí dando um pulo assim no tempo, para os dias atuais, nesses vlogs, no conteúdo de internet, onde tem uma montagem meio meme, né, que entram umas coisas absurdas que, na verdade, é para ressaltar aquilo que foi falado, acho que a gente pode dizer que é uma montagem dialética, né? Por exemplo, eu sigo um canal de um casal que é muito popular, se chama Canal dos Caçadores, e eles vão em restaurantes, eles provam as novidades e tal, e hoje eles já têm mais de 1 milhão de assinantes, né? E aí tem uma coisa que é muito recorrente no vídeo deles, eles são um casal,
e eles são engraçadinhos, assim, descontraídos e tal, e sempre que eles falam uma besteira que vai para um lado mais duplo sentido, sexual, pode ser assim, uma besteira que você nem se deu conta que aquilo dali tem um cunho sexual, de repente, um duplo sentido. Na edição, eles soltam um unicórnio correndo, uma animação e um grito aí nesse cima. Ah! E aí volta para eles falando. Enfim, isso é, né, o que o Eisenstein estava fazendo ali com o gado, né? Ele, para salientar que eles estão falando ali de uma brincadeira sexual, ele joga ali um unicórnio. E é muito irônico, e podemos dizer que talvez triste, não sei, porque eu sigo eles e tal, mas é muito pró-consumo, sabe? O que eles fazem. Eles vão nos restaurantes, comem, 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 provam as coisas novas no mercado. Agora, com sucesso, eles já estão falando de outras coisas. Ela dá dicas de make-up e diz quais são as melhores para comprar. No Instagram dela faz stories com os looks novos, enfim. É uma coisa completamente pró-capitalista, né? E Eisenstein sendo usado aí para fortalecer esse nosso sistema. Enfim, a ironia que se chama? Não sei. Me diga você. Enfim, mas aí depois com o Encoraçado Potemkin, que é o filme mais famoso dele, sempre considerado na lista, qualquer lista de qualquer pessoa que trace os 10 melhores filmes do mundo, o Encoraçado Potemkin está em primeiro, segundo, está pau a pau ali com o Cidadão Kane, que costuma ganhar aí essa corrida, mas o Encoraçado Potemkin está sempre entre os 10, entre os 3, 5 ele está. Enfim, que também é baseado numa história real de um motim que aconteceu em 1905, ainda na época czarista, um motim que aconteceu no Encoraçado, e que tem a recriação de um massacre que aconteceu nos degraus de Odessa. E também é muito famoso, certamente você já viu essa cena, não só, se você não viu o original, você viu alguma reprodução, alguém citando ela de alguma forma. E aí ele não pega imagens de outro lugar louco para falar nada, mas ele usa dessa técnica com a coisa da rapidez e do ritmo, e o lance de trabalhar na escada, ele coloca justamente essa diferença de classes e esse conflito que vai acontecer quando um lado está se aproximando do outro, ele faz isso com a montagem. Quando você vê um lado no outro, você já pensa, vai dar ruim. Tem a cena famosíssima do carrinho descendo, né, com esses cortes, que é quando fica mais frenético a tensão. A mãe né, do dona do carrinho e da criança que está dentro, se eu não me engano, leva um tiro ou algo parecido, mas morre, e aí ela abandona o carrinho, e você tem a tensão do carrinho descendo. Essa também, ironicamente, não tão radical como a questão ali dos blogueiros usando desse tipo de montagem, mas pró-capitalista também, em certo sentido. Essa cena foi reproduzida quase que fielmente nos filmes Os Intocáveis, o filme ultra hollywoodiano, dirigido pelo Brian De Palma, com Kevin Costner, que na época era o galã dos anos 80, né, os anos 80 super yuppie e pró-consumo, né? Sean Connery, que tinha sido anos antes ali o 007, enfim. Nesse contexto, essa cena, 60, 70 anos depois, é reproduzida fielmente em Hollywood no caráter de homenagem. E aí a gente vai pensando, e como é importante também, né, a gente ter essa noção, e para que a gente assiste o filme. Ter essa noção histórica também é importante, né, para a gente entender o mundo que a gente está. E, por exemplo, a gente está vivendo hoje num lugar tão polarizado, onde tem um vilão e tem um mocinho, e necessariamente a história é feita das convergências, né? De todas essas histórias, né? Enfim, abri aqui um pequeno parênteses para essa pequena reflexão. E aí, para encerrar essa coisa de história de cinema, e aí nos últimos 10, 15 minutos falar um pouco de Brasil e de pandemia, eu gostaria muito de falar de Chaplin. O Chaplin é ali o cara que um dos caras, né, que funda ali Hollywood, né, de certa forma. Ele constrói lá um estúdio quando Los Angeles ainda era uma grande fazenda de laranjas, e ele é uma das pessoas que vê o potencial de que lá poderia ser um parque, uma indústria, né, para o cinema.
que até então era muito concentrada na costa leste, sobretudo em Nova York, por conta da tradição do teatro nova-iorquino, mas com cinema, porque teatro entra todo mundo na sala e fica todo mundo ali juntinho, né? Cinema tem a questão da luz, e aí Nova York, boa parte do ano, quer dizer, boa parte não, mas uma grande parte do ano é muito frio, né? Então não dá para aproveitar a luz, escurece cedo. Los Angeles era sol o dia inteiro, o clima mais estável, variavelmente solar, se percebe que lá é muito propício e se constrói a indústria lá, e o Chaplin é um dos pioneiros nisso. Ele vem da Inglaterra, na verdade, ele não vem fugido de guerra nem nada, ele já era uma grande estrela na Inglaterra ali, no período da Primeira Guerra, é tão famoso que ele começa a fazer turnês nos Estados Unidos. Ele era parceiro do Gordo e o Magro, então, do Magro. Eles vêm juntos, dividem quarto, fazem espetáculos juntos. E aí ele vai uma vez, na segunda vez que ele vai para os Estados Unidos, ele, apesar de não pensar ainda em cinema, ele vê que os Estados Unidos, em termos de público mesmo, tem um potencial muito maior do que a Inglaterra, e resolve ficar por lá. Um potencial para essa questão do entretenimento, né? E aí resolve ficar por lá. No que resolve ficar por lá, começa a se interessar por cinema, percebe que aí é uma invenção que está chegando para ficar, faz um teste num filme. Nesse teste é onde ele inventa o personagem que seria o personagem do Carlitos, né? E era um Lapsic, né, que a gente traduziu aqui no Brasil como Pastelão. Eram filmes com uma história muito básica, onde o personagem principal iria se meter numa briga, iria levar soco, iria escorregar na casca de banana, iria levar uma torta na cara, ia ter essas gags visuais de mal entendido, e era basicamente isso. Os filmes eram variações para ter esses números dentro, né? Sendo que o que diferencia o Chaplin, que ele começa a fazer muito sucesso, é que ele tem esse insight. Tem um filme que conta a vida do Chaplin de maneira ultra romantizada, com Robert Downey Jr., do Richard Attenborough, que o momento que ele tem um insight é mega romantizado, óbvio que não foi assim, mas é muito bonito para quem gosta de cinema. Recomendo, até me lembrei disso agora. Mas, enfim, ele cria esse personagem do vagabundo, que a gente traduz aqui pelo Carlitos, e o que diferencia ele é porque os outros personagens eram meio brutos, meio atléticos, porque tinha muita coisa de movimento, e ele, o personagem do Carlitos, tem a coisa que dá uma empatia, e as pessoas sentem, se sentem compaixão até mesmo para ele, porque ele faz o vagabundo, mas que se porta de maneira meio aristocrática, com uma certa finesse, com uma ultra dignidade, né? Ele usa fraque, apesar de ser um fraque todo rasgado e sujo. Ele usa cartola, ou chapéu de coco. Ele usa uma bengala, né, que era uma coisa que não era se usava por necessidade, né? Fazia parte do traje elegante. Ele tinha aquele bigodinho, enfim. E aí as pessoas vendo esse vagabundo nesse traje, ainda tentando se fazer, né, se passar por uma coisa mais digna, assim, com dignidade, mas assim, mais aristocrática do que ele é. E nesse contexto de pastelão, as pessoas se simpatizaram muito com isso. E aí ele começou a fazer mais sucesso do que qualquer outro personagem de outros atores. Tanto que ele rapidamente conseguiu negociar com os estúdios que ele trabalhava de começar a dirigir e ter poder de edição. E aí foi se criando o Charlie Chaplin como diretor, que é onde ele, apesar dele como ator ser excelente, é onde realmente ele é genial, né, como realizador. Ele faz vários filmes que vão fazendo cada vez mais sucesso, ele vai ganhando bastante dinheiro, até que junta o dinheiro suficiente para abrir o próprio estúdio, né? Que é com duas outras figuras famosas lá da época, mas não vou falar sobre isso, não, tem que abrir um parênteses muito grande. E aí, o primeiro filme de grande sucesso, e que aí não é grande sucesso, não era o grande sucesso que ele estava acostumado, é estrondoso sucesso em nível mundial, porque lembrando também que essa questão dos filmes serem não falados, né? Deixava o filme democrático para todo mundo, então os filmes realmente, de fato, circulavam o mundo sem, né, precisar de legendagem, né, dublagem, nem nada parecido. E aí ele faz o primeiro filme que é uma sensação mundial, que é The Kid.
traduzido aqui no Brasil como O Garoto. O Jack Coogan, que é o menininho, também vira assim, sensação no mundo todo, de repente a primeira ator mirim, assim, a primeira criança a fazer sucesso mundial. Para você ter uma ideia, na época ele chegou a ser condecorado pelo Papa. E o engraçado é que o filme O Garoto, ele fez esse sucesso todo no mundo todo, mas ele, se você for parar para ver e analisar o que a história está contando, ele é completamente antissistema. Por exemplo, ele tem um filme, né? Tem uma grande empatia pela personagem da mãe, do garoto, que é uma mulher que está desesperada e se vê obrigada a abandonar o filho, porque não tem como ela ficar com esse filho, coisa que naturalmente acontecia muito na época, mas que era um tabu na sociedade, que a mulher tinha que esconder, né, que isso aconteceu, ela ficava grávida escondida, depois ela dava o filho e como se isso não tivesse acontecido, e quando era descoberta ela era super má vista, de todas as maneiras, né? Viam ela de todas as formas, menos como vítima. E o Chaplin ali no filme consegue enxergar, de certa forma, que ela é uma vítima, né, da sociedade, e mostra isso no filme. Tanto que ela consegue depois recuperar o filho, assim, né? É justo isso, é uma coisa justa ela recuperar o filho. Enfim, quando ela abandona o filho acaba caindo nos braços do personagem do vagabundo, que também é outra coisa antissistema, mas que você super simpatiza no filme. É um golpista, é um pequeno trambiqueiro, né? E pior, ele usa a criança como cúmplice dele para ajudar ele nos golpes. Então, por exemplo, eles andam lá pelo bairro que eles trabalham, a criança vai, quebra os vidros, ele vende vidraceiro e fala: estou vendo que seu vidro está quebrado, vamos trocar? Enfim, e você se simpatiza, porque ali é um ambiente de fome e a maneira como ele arranja de. A gente percebe, tem a casa dele também, que a gente vê que eles são bem miseráveis, e você se simpatiza por isso. Tem também a polícia como a grande vilã. A polícia não é nem um pouco simpática, a polícia está sempre perseguindo eles, e o ator que faz é um cara com cara de mal, com atitudes de gente má. Então, outra coisa bem sistêmica aí é que a polícia é a vilã. Aí tem vários filmes, né? Luzes da Cidade, Em Busca do Ouro. Em Busca do Ouro fala muito da questão da fome, tem cenas icônicas, que ele vai, né, buscar o ouro no Alasca, achando que vai ficar rico e acaba passando fome lá. Então tem cenas que, né, muito famosas no cinema e reproduzidas em outros meios, como, por exemplo, tem um momento que um cara vê ele, o cara também está passando fome, vê ele que nem um frango assado. Isso, a gente já viu um pica-pau no Pernalonga. Tem a cena que eles dividem uma bota, como se fosse uma carne, ele corta como se fosse um bife, ele come como se estivesse gostoso, ele puxa o cadastro como se fosse um espaguete, enfim. Os filmes dele sempre numa pegada social aí, né? Importante, enfim, no final ele acabou sendo acusado de comunista por isso, mas que era muito importante para a época. E, por exemplo, essa coisa lúdica de você pegar uma questão da fome e tratar de uma maneira lúdica e cômica, hoje em dia a gente vê reproduzindo em filmes, por exemplo, como A Vida é Bela, há uns anos atrás, e mais recentemente com o Jojo Rabbit, né? É um modo de fazer comédia falando de temas sérios, sem rir desses temas, né? Sendo respeitoso com esses temas, e é recorrente no cinema até hoje, quando bem feito é sempre muito bem visto. E aí, para encerrar aqui o Chaplin, eu quero falar dos 2 filmes que ele já fez na era sonora, que ele não demorou para fazer o Vagabundo falar, né? E nesses filmes são filmes praticamente sem fala, mas que ele abre uma exceção e põe o vagabundo falando em 2 momentos cruciais de cada um dos filmes. O primeiro é Tempos Modernos, né, que critica a automação né, do ser humano dentro da automação das máquinas e das fábricas. O Chaplin é um trabalhador, ele começa a ficar com tique de tanto trabalhar nas máquinas. Tem também várias cenas famosas. Tem a cena que eu mais gosto de toda a carreira do Chaplin, que ele está na rua e aí passa um carro assim de obra e deixa uma bandeira de sinalização de obra cair. O filme é preto e branco, e ele pega a bandeira e começa a sacudir para esse carro para avisar que deixou a bandeira cair, e nisso, no que ele está sacudindo a bandeira,
vira assim de uma esquina atrás dele uma manifestação de operários, né, reivindicando direitos, uma coisa bem com cunho até socialista mesmo. E aí, nesse momento, quando você vê ele de frente sacudindo a bandeira, que na realidade é para o caminhão de obra, e a galera em frente, você vê ali que ele está como líder involuntário, e você consegue enxergar que a cor daquela bandeira é vermelha. Então, quando a polícia chega para bater em todo mundo, para dispersar, e vai exatamente nele, é muito óbvio. Você, junto com a polícia, vê que sendo que você sabe que ele não é o líder, né? O mal entendido. Mas você entende por que a polícia está batendo ali, né? Está atrás dele. Porque ele se porta como líder e você consegue enxergar a cor daquela bandeira no filme preto e branco. Isso eu acho completamente genial. Enfim, mas lá no certo momento no filme, ele faz o vagabundo cantar, né? O Chaplin também era compositor. Sendo que a música que ele canta é uma música que mistura várias línguas, não quer dizer absolutamente nada, né? Ele usa elementos de diversas línguas. E quando ele faz isso, o que ele está querendo dizer? Que o cinema ele é por si só universal, né? Você não precisa necessariamente, quer dizer, tem filmes, obviamente, que são calcados inteiramente dentro do diálogo, mas não é a essência do cinema, né? Sobretudo naquela época quando ele estava batendo de frente com essa questão do som. E é uma mensagem assim de resistência, podemos dizer, né? É uma resistência conservadora, né? Porque não queria admitir que o som do cinema tinha vindo para ficar, mas é uma mensagem de resistência bonita, de certa forma. E o Grande Ditador, né, que aí tem aquele discurso bem humanista no final, que é muito famoso, que já foi reproduzido também de diversas maneiras, e volta e meia alguém cita, e que fala da questão, né, do Hitler. É um dos filmes de sátira de guerra que eu acho excelentes. É muito curioso que no espaço de 10 anos tem 3 dos melhores filmes que eu acho de sátira de guerra, só foram fazer algo parecido mais de 20 anos depois, com o Doutor Fantástico, que é entre 33 e 42. Né? 33 a gente tem o Dukes Up, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, mas que ali os irmãos Marx já iam fazer um filme anti-guerra, assim, e de novo, com essa coisa de oráculo, você pensa assim, os irmãos Marx, judeus, sabe? E fazem aquele filme completamente anti-guerra, mostrando o absurdo total da guerra. Aí você tem em 1940 o Grande Ditador, com Chaplin aí satirizando Hitler, e você tem 42 Cedo ou Não Cedo, Ernest Lubitsch, que também não é uma satirizada no Hitler propriamente, e que é um filme anti-guerra assim, maravilhoso, vale muito a pena ver os 3 para entender que olhar a galera que estava passando por aquilo teve, crítico, né, que inclusive ajudou na construção da narrativa que aquela galera nazista e tal era gente do mal, e é muito importante a gente recuperar esse tipo de filme hoje em dia, no momento que o mundo se vê tão ameaçado, né? Enfim, eu acho que super vale a pena. E aí, no final, tem essa questão né? Porque o filme ele anuncia também um subgênero de comédia que iria ficar famoso, que é a troca de personalidade de pessoas, né? A troca de papéis, que hoje tem Se Fosse Você e etc e tal, acabou virando um filão aí dentro da comédia. Nesse é um judeu que na Primeira Guerra serve ao país, é um herói de guerra e que, por sequela da Primeira Guerra, perde a memória, e ele acaba trocando de papel com o Hickel, que é o Hitler, né? E os dois trocam de papel ali meio que por um acaso, porque os dois são iguais. E isso também é muito legal, ele ter colocado ali no meio da coisa acontecendo, né? O Hitler que evocava aí, que defendia uma raça superior, ariana, que falava que o judeu era igual a rato, botar um personagem que se parece com ele, sendo confundido aí como um judeu, deles serem tão semelhantes que todo mundo, pelo menos pela aparência, compra que um é o outro e o outro é um. Isso, imagina isso. Se hoje já é legal, imagina isso para a época, né? E outra coisa muito interessante que esse filme tem é porque ele justamente ridiculariza, né? Ele ridiculariza o Hitler, ele ridiculariza o Mussolini. Tem uma cena lá de que é Benzino Napoloni, né? Que é o equivalente ao Mussolini. Ele é o, não sei que não lembro o primeiro nome, Hinkel.
e tem uma cena que os dois estão no barbeiro e que eles vão disputando quem na cadeira fica mais alto, só para um poder olhar assim um pouco mais para baixo, e é patética a briga. E por que isso é importante no meio que os dois eram super poderosos? Por que é importante o Chaplin botar isso? Porque é tão patético, é tão ridículo, é tão bizarro, e você jogar dois caras que eram para ser temidos e que eram conhecidos por suas paranoias, por sua visão de grandeza, né? Pela coisa megalomaníaca, você colocar eles nesse lugar que é similar ao real, apesar de ser exagerado, e você poder olhar para essas representações satíricas e dizer: meu, eu não vou sentir medo desse cara, olha como ele é ridículo, sabe? É muito importante. E aí, de novo, por que a gente vê filme? Às vezes a gente, como população, ter esse tipo de comunicação, porque isso vai entrando no cérebro, a gente fala com um amigo, e aí vai virando um consciente coletivo que é muito importante. Enfim, e aí no final tem lá o discurso humanista bonito, né? Que aí é o judeu como Hitler, que ele fala sobre amor, fala contra o discurso de ódio. Eu voltei para poder preparar aqui a aula para vocês. Ele fala sobre a ciência, sobre poder voltarmos a considerar a ciência como uma coisa importante. Então, ou seja, um filme que merece aí ser revisto, né? Pró-amor, contra ódio, enfim. Tudo isso era o que eu queria falar, eu já deveria estar chegando aqui no final da aula. Eu queria falar um pouco da gente ver filme nacional, por que a gente deve ver filme nacional. Hoje em dia, né, tem um senso comum aí de uma certa vertente de pessoas que acreditam de uma maneira política, de que cinema não tem que ser financiado, de que o governo não tem que cuidar disso. Muita gente fala que tem para que dar dinheiro para cinema quando devia estar dando para educação ou para saúde. Tem outros lugares para tirar, né? A gente sabe muito bem disso. Chegam a falar coisas ofensivas, como artista é vagabundo, cineasta é vagabundo, mama na teta do governo. E aí eu queria trazer alguns números para vocês. Antes eu queria voltar na questão lá que eu falei do Você Já Foi à Bahia, né? Os Três Cavalheiros. A política da boa vizinhança foi durante o governo Roosevelt, que foi o que inundou a América Latina com a American Way of Life. Foi uma tática bancada pelo governo americano, que tinha um departamento de cinema dentro, para trazer o American Way of Life para cá, e funcionou. Desde então, a minha geração já é a terceira que vive sob total influência dos Estados Unidos. Não é à toa que esses filmes que eu comecei falando que eram os meus favoritos, e que são, não tem como a gente também fugir disso, são os filmes mais caros para mim, os que eu tenho mais carinho, mas todos eles são filmes hollywoodianos, norte-americanos, né? Nesse meu primeiro contato com o cinema, porque as coisas são assim. Você pode até tentar dar uma outra educação para o teu filho, para ele não ser tão contaminado, mas pelo mundo exterior ele vai acabar sendo, né? E para não falar de todo ruim, a política da boa vizinhança ajudou o Brasil na guerra, no sentido de que ali era o Getúlio, numa época que ele estava muito simpático aos países do eixo, né, que era a Alemanha e a Itália. Ele apoiava a criação do Partido Integralista aqui no Brasil, né, que é a nossa versão tupiniquim do fascismo. Enfim, ele chegou a vocalizar a favor das teorias fascistas e nazistas, e aí, quando chega a política da boa vizinhança, fazia parte das negociações o Getúlio virar essa casaca e ficar mais próximo aos aliados. Isso é bom, né? Isso é muito bom, né? Que bom que a gente, pelo menos uma vez, a gente não tomou o lado errado da história. Mas a que custo também, né? Porque a gente podia chegar a essa conclusão por nós mesmos, né? Sem essa invasão aí norte-americana mudando o que culturalmente a gente ia ser. E a coisa foi tão poderosa que os Estados Unidos mandam o próprio Walt Disney, né, que era o maior animador, um dos maiores diretores, pessoas do entretenimento da época,
Ele já era grande da maneira que a indústria Walt Disney ele já era. Manda Orson Welles, que era também o diretor, já considerado o maior diretor vivo da época. Manda Orson Welles vir filmar aqui no Rio de Janeiro. Enfim, olha o quanto o governo dos Estados Unidos bancou para que outros países respeitassem, inclusive, eles como nação, né? A ponto de querer ser similar, a ponto de reproduzir as coisas que eles tinham para mostrar e para vender para a gente. Isso é uma questão. Falando da indústria, por que a gente não pode se fortalecer para também, né, poder ter uma potência assim, de influência sobre o outro, talvez não tão má, imperialista, mas ser forte, porque o que eu estou querendo dizer com isso é que o cinema que é forte reflete um país que é forte, e não só reflete, como serve de ferramenta para esse país ficar cada vez mais forte. Nos últimos anos, antes da desgraça voltar a acontecer com a nossa indústria, o audiovisual estava movimentando 20 bilhões de reais. Ele estava gerando 300 mil empregos, entre diretos e indiretos, né? Porque, por exemplo, no set de filmagem, que é a coisa maior que você pode pensar, apesar de que cinema engloba muito mais coisa do que o set de filmagem em si, mas só num set de filmagem, num set pequeno, você tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando ali. Fora o que você contrata de fornecedor, a empresa que vai dar alimentação, porque no set de filmagem você realmente, como eu falei lá da Noite Americana, você vira uma família, você fica mais de 12 horas com aquelas pessoas, então você tem que comer dentro do set. Então, o fornecedor que vai contratar cozinheiros, garçons, faxineiros, o cara que vai montar o cenário, que vai contratar carpinteiros, vai comprar tinta, vai comprar material, os fornecedores de equipamento de luz, enfim, entre empregos diretos e indiretos, são 300 mil postos, que é mais do que, por exemplo, coloca a indústria do turismo. E aí, se você percebe que hoje o cinema está dentro do Ministério da Cultura, que não existe mais, que virou uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, olha como essa balança aí, em termos de importância a dar para uma coisa que é grande, essa balança não tá equilibrada, né? A crítica de dar dinheiro já é mais do que comprovado de que a cada R$ 1 investido, você tem um retorno de 2,6, R$ 2,60 em tributo. Ou seja, você não está dando dinheiro, você está investindo para que se retorne mais do que o dobro para os cofres públicos. Então, não tem como o cinema, a não ser que seja um projeto para uma outra coisa, ser uma má ideia. E mesmo, ainda tem muita gente que fala mal do cinema nacional, mas nunca se falou tanto de cinema no Brasil. Olha o sucesso, por exemplo, que o filme Bacurau até hoje está fazendo, ainda participando de vários festivais importantes e ainda ganhando prêmios importantes. Ele foi capa da maior revista de cinema que já existiu no mundo, a mais tradicional de todas, a Carreira de Cinema. E Bacurau, só para fora e tal? Não. O Minha Mãe é uma Peça, 3, na época que estreou, um pouco antes da pandemia, que estreou nos cinemas, ficou em primeiro lugar, batendo todos os blockbusters que estavam juntos na época. Quando entrou no Now, já no início da pandemia, no Now da NET, ele desbancou Os Vingadores, que até então era o filme mais visto através do Now. Na semana que entrou no Now, a pandemia estava começando, teve um boom do filme Contágio, do Soderbergh, que é um desses filmes meio oráculos, porque 10 anos atrás previu de maneira muito similar o que ia acontecer, e também estava estreando Parasita, que tinha acabado de ganhar o Oscar. E o Minha Mãe é uma Peça passou os 2 filmes. Fora isso, é uma coisa que está acontecendo agora não, já vem de uns anos, por conta de uma política, uma boa política que ainda não estava perfeita em relação ao cinema brasileiro. Você pega um filme Cidade de Deus, por exemplo, que nem é pessoalmente dos meus preferidos, mas eu me lembro do susto que depois que eu vi Cidade de Deus, depois de um tempo eu fui ver Quero Ser um Milionário, do Danny Boyle. Com certeza o Danny Boyle, o diretor de fotografia daquele filme, o montador daquele filme, não só viram Cidade de Deus, como discutiram sobre o filme, como estudaram o filme. Fora isso, você vê milhares de séries, milhares exagero, mas algumas dezenas de séries, isso sem exagero, que tem essa estética de Cidade de Deus, né? E, de novo, não precisa ser internacional, voltando para o território nacional, o que foi o fenômeno do Tropa de Elite, que deflagrou aí a indústria da pirataria. Antes do filme estrear, mais de 1 milhão de pessoas assistiu
ao filme. Enfim, o Minha Mãe é uma peça 3, aliás, foi visto por 11,5 milhões de pessoas. 11,5 milhões de pessoas é 5% da população do Brasil. Isso é mais do que hoje, no dia que eu estou dando essa aula, pessoas foram vacinadas no país contra o Covid. Mais pessoas assistiram Minha Mãe é uma peça 2. Então, não tem nada que justifique esse senso comum de dizer que cinema tem que ser supérfluo, que cinema não tem que ser financiado, que cinema sabe, brasileiro não presta. Não existe absolutamente nada que comprove isso, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Por que será que estão querendo calar? Talvez seja porque o cinema mostra coisas que eles não querem que sejam mostradas, como o expressionismo alemão fez lá na Alemanha, que acabou sendo perseguida pelos nazistas. Eu acho que a gente tem que refletir muito mais por esse lado. E aí, só em parâmetro de comparação, se você pega a Coreia, o que a Coreia está fazendo com a indústria hoje em dia, o boom que está tendo de cinema coreano no mundo, tanto que Parasita foi o primeiro filme de língua não inglesa que ganhou o Oscar, sem ser Oscar internacional, estrangeiro. E por que isso acontece? Desde os anos 90, a política cultural lá, pró-cinema, se reestruturou, e nos anos 90, o cinema começou a ser uma matéria dada em sala de aula. Ou seja, as pessoas que estão fazendo cinema agora, coreano, que está tendo esse boom, foi a privação que começou a ter aula de cinema na escola, como matéria obrigatória. Então, assim, nunca tanta gente foi visitar a Coreia porque está curiosa por conta do K-pop também, da música, mas dos doramas, né, que são as séries coreanas. Enfim, se a gente for pegar e assim, nos Estados Unidos não se banca ainda filme, se bancou muito mais do que se banca hoje, é uma indústria liberal, mas ainda assim se banca. Por exemplo, o estado de Maryland, recentemente, bancou a série House of Cards e a série VIP, para as séries serem filmadas lá, porque sabe que de retorno, tanto das pessoas depois irem querer visitar as locações, mas como de retorno mesmo do que a produção está gastando ali, vale a pena. E quando, por conta, mudou o governo, aí entrou um governador republicano, quando ele falou que não ia mais bancar essas séries, as séries ameaçaram ser canceladas. Elas próprias falaram, então a gente vai acabar aqui mesmo, sem final. Houve uma comoção popular e o governo de Maryland voltou atrás para voltar a incentivar essas séries. Então, assim, nos Estados Unidos não tem. Tem, nos Estados Unidos tem, como no mundo todo tem financiamento, porque é assim que a coisa acontece. Porque um financiamento não é um presente que você está dando, é um investimento, de certa forma, que você está fazendo para o seu país. E aí, só para finalizar, porque eu já ultrapassei aqui a 1h30, que desespero, vamos lá, os cinemas hoje em dia, na época da pandemia. Como eu já falei aqui sobre o filme Contágio, né? Do Soderbergh, né, que todo mundo voltou a ver, porque anunciou ali a pandemia e tal. Eu acho que é um momento que quem está podendo ficar em casa, deve ficar em casa, ótimo de reflexão, de assistir, aproveitar. Por que assistir filmes? Ver para passar o tempo, para o dia não ficar tão chato, mas para usar esses filmes de maneira prática na vida, porque eles podem dizer muito para a gente. Por exemplo, no início da pandemia, eu revi o filme Sétimo Selo, do Bergman. É um filme de 1957 que eu, como cinéfilo, estudante de cinema, sempre revi. É um filme que eu gosto muito. Eu acho que eu já tinha visto ele 4 ou 5 vezes antes de ver agora de novo. E quando eu vi, ele me bateu como ele nunca tinha batido, porque eu achei que ele tem essa função de oráculo assim, de maneira que bateu muito comigo. O filme conta a história de um cavaleiro na época das Cruzadas. Ele está voltando de uma batalha e está no meio da peste, né? E ele vai passando pelas cidades, está todo mundo morrendo, e ele quer voltar para casa depois da guerra. Até que um belo dia a morte aparece para ele, personificado, né, num ser, e diz que vai levá-lo, e aí, como ele é muito inteligente, convence a morte a jogar um jogo de xadrez. Se ele ganhar, tanto ele como todo o comboio que ele está trazendo de gente se livra da morte. Se ele perder, a morte leva não só ele, como todo mundo. A morte naturalmente topa, eles vão jogando xadrez, é um jogo longo que não se acaba de primeira, então ele vai conseguindo andar e à noite ele para jogar xadrez com a morte. Ele vai passando por cidades devastadas pela morte, mas que ainda assim estão em negação,
não estão achando que a peste é uma outra coisa que não é doença, mas uma coisa mandada por Deus, se aglomeram para rezar nas igrejas, e não melhora isso, e só morre, e todo mundo ficando cada vez mais violento, e indo para as tabernas, para os bares, para beber. O que parece, gente? Até que ele cruza com os artistas nômades que estão sendo muito hostilizados na cidade que eles pararam, e protege os artistas, salva os artistas ali de apanharem e tal, e põe os artistas na caravana deles. Eles vão andando, eles se dão bem com os artistas, é um casal de artistas, na verdade, meio circense e tal. E um dia, que é o dia que ele vai perder o jogo com a morte, naturalmente, né? A mulher do casal olha, consegue ver que ele está jogando xadrez com a morte. E antes mesmo de perder, ela fala pro marido, cara, vamos pegar nosso filho e vamos sair daqui, porque não se joga xadrez com a morte. Se joga xadrez com a morte, você perde, a gente vai morrer. Vamos sair daqui. E eles saem e eles conseguem se salvar. E naquela noite o cavaleiro perde, e não só ele morre, como morre todo mundo que está ali com ele, menos os artistas que fugiram antes. E o que isso quer dizer? O que esse filme está mostrando para gente? Que você não joga xadrez com a morte, né? Se você se meter a jogar xadrez com a morte, a brincar com a morte, você vai perder. Mas que o artista tem a capacidade de ver como, de repente, driblar, de ver o perigo, né? Eventualmente todo mundo vai morrer, mas pelo menos de ver e anunciar o perigo. E essa é uma das funções desse cinema oráculo aí, que eu apenas desenhei aqui com vocês, que eu até pretendo futuramente elaborar um pouco mais, e talvez seja um dos motivos para a gente assistir filmes. Então é isso. Vamos assistir mais filmes, vamos prestar mais atenção na cinematografia brasileira, vamos prestar mais atenção na história e o que a história tem para nos contar, para a gente não repetir os mesmos erros. E os filmes são uma maneira de apresentar isso para a gente de uma maneira até mais gostosa, divertida, e que você vai estar consumindo também história. O filme entretém, o filme faz rir, o filme dá susto, e o filme tem essa capacidade de oráculo, de mostrar para a gente quem a gente foi, quem a gente é, e até quem a gente vai ser, pode ser, ou o que a gente tem que fugir de ser para não chegar ao desastre total. É isso, gente. 1h40 de aula. Espero que tenha alguém aí ainda me assistindo. Muito bom estar aqui com você. Obrigada. Um beijo.